Ele define se você será branco, preto ou índio. Ele define a cor dos seus olhos, como será o seu cabelo e todas as suas características físicas. O ácido desoxirribonucleico, comumente conhecido como DNA, é um complexo de moléculas que contém todas as informações necessárias para construir e manter um organismo. É através de suas informações que as proteínas são sintetizadas e replicadas, pois somos formados por proteínas. Todos os organismos vivos possuem DNA em sua célula. De fato, todas as células de um organismo multicelular possuem DNA. Porém, o DNA é mais do que um complexo conjunto de moléculas com estruturas e funções específicas que existem em todos os organismos vivos. Ele também é a unidade primária da hereditariedade em todos os tipos de organismo. Em outras palavras, sempre que um organismo se reproduz, uma parte do seu DNA é passada para os seus descendentes. Essa transmissão de toda ou parte do DNA de um organismo para a próxima geração contribui para a continuidade da diversidade genética da espécie ao longo das gerações, de tal forma que essas variações contribuem com a diversidade de organismos vivos no planeta. Mas o que é exatamente o DNA? Por que elementos pequenos podem constituir uma molécula complexa? Como esses elementos estão organizados e como as informações são extraídas deles? Existe uma resposta para cada uma dessas perguntas. Para isso, devemos entender o processo da descoberta do DNA. A história do descobrimento do DNA começa no ano de 1869. Quem descobriu foi Johann Friedrich Miescher, bioquímico alemão. A descoberta aconteceu por meio da análise do núcleo de células vindas dos glóbulos brancos. O estudo era feito com pus de feridas. O uso desse material se justificava porque essas células têm núcleo maior e são mais fáceis de se isolar. Em meio às pesquisas, foi notada a presença de algo ácido e desconhecido. O tal material ácido tinha muito fósforo e nitrogênio, pobre em enxofre. Na época, Miescher chamou essa substância de nucleia. No ano de 1889, Richard Altman comprovou que a tal nucleia era um ácido e lhe deu o nome de ácido nucleico. Por muito tempo a ciência ficou sem saber da grande importância que havia nessa parte do núcleo. Em 1943, Oswald Avery, junto à sua equipe, fizeram uma experiência alterando o DNA de uma bactéria. Notou-se que essas alterações poderiam fazer com que bactérias não infecciosas passassem a ser infecciosas. Essa mudança pôde comprovar que o DNA é responsável pela formação das características de um ser. Até que, em 7 de março de 1953, James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura do DNA. Com o tempo e com mais pesquisa, se chegou ao nome atual, ácido desoxirribonucleico. O que um humano, uma rosa e uma bactéria têm em comum? Cada um desses possui algo em comum com todos os outros organismos da Terra. Eles possuem uma estrutura de moléculas que codifica as suas vidas, o DNA. O DNA é responsável por codificar as informações individuais de cada organismo que existe na Terra, e como parte dele é herdada dos progenitores. Ao longo das gerações e troca de DNA, é possível haver uma maior variabilidade genética e, consequentemente, mais espécies podem surgir ao longo do tempo. O DNA codifica informações diversas, como a cor dos olhos de um humano, o tamanho dos espinhos de uma rosa ou a maneira como uma bactéria é capaz de infectar outro organismo. Na maioria das células dos organismos, o DNA se localiza numa organela muito importante, o núcleo. Quando o DNA é organizado em um núcleo, as células são chamadas de eucariontes. Porém, quando o DNA fica disperso no citoplasma das células, estas são chamadas de procariontes.
O DNA codifica as informações através das suas moléculas chamadas de bases nitrogenadas, que estão ligadas a uma molécula de açúcar, ribose, mais fosfato. Juntas, elas formam nucleotídeos. As bases nitrogenadas são compostas por adenina, guanina, citosina e timina. A molécula de açúcar, ribose, é ligada a uma molécula de fosfato, como é mostrado no exemplo. O DNA é formado por duas fitas de bases nitrogenadas, originando uma estrutura dupla hélice. O que mantém as duas fitas ligadas são as pontes de hidrogênio, que liga uma base nitrogenada a outra correspondente. No caso, a adenina se liga à timina e vice-versa. Como você pôde ver anteriormente, o DNA pode estar disposto em núcleo, numa célula eucariótica ou simplesmente disperso no citoplasma, nas células procarióticas. Na primeira, em uma célula eucariótica, o DNA vai literalmente se enrolando até originar os cromossomos. O DNA se enrola nas cromatinas. Esta, por sua vez, se enrola sobre si mesma, formando as histonas, até formarem um complexo gigante de polinucleotídeos, ou seja, um conjunto enorme de vários nucleotídeos, bases nitrogenadas mais açúcar mais fosfato, que recebe o nome de cromossomo. O DNA é produzido de modo muito interessante, no sentido de 3 para 5. A produção do DNA inicia em um organismo vivo a partir do momento em que o espermatozoide fecunda um óvulo. Nesse momento, todas as informações do futuro organismo vivo serão criadas por meio da combinação de parte do material genético da mãe com parte do material genético do pai. Mas o que é o sentido 3,5? Simples. A partir de um nucleotídeo, o outro nucleotídeo que se ligar vai se ligar por meio do terceiro carbono livre na molécula de açúcar, do nucleotídeo primário. Numa fita só ocorrem ligações nesse sentido. Na outra fita, a adição de novos nucleotídeos vai ocorrer no quinto carbono livre da molécula de açúcar dos nucleotídeos. Por esse fato é que temos o sentido 3,5. Esta variação no sentido de adição de nucleotídeos entre as fitas se dá por conta da seleção natural. Isso porque, nesse sentido de adição, há um aumento da variabilidade genética entre os indivíduos de uma mesma espécie, fazendo com que os indivíduos não se tenham as mesmas informações genéticas, pois senão seriam clones um dos outros. Em uma população com muitas semelhanças genéticas, se um indivíduo for afetado gravemente por alguma doença e morrer, com certeza os outros indivíduos terão as mesmas probabilidades de mortes, pois são muito semelhantes entre si. Dentre os cromossomos, existem várias regiões específicas que possuem conjuntos de pares de bases nitrogenadas, que são responsáveis por determinadas funções. Estas regiões, com nucleotídeos com funções específicas, são chamadas de genes. São os genes que codificam as informações e estruturam os organismos. Por isso que o DNA é algo comum a todos os tipos de organismo vivo. Sem ele, não há como um organismo ser estruturado e possuir suas peculiaridades fenotípicas e genéticas. Os genes, por meio do DNA, participam da produção do organismo todo, e por isso algumas mutações em genes específicos podem causar diversas malformações, como no caso da síndrome de Down, que é uma trissomia do cromossomo 21. Nós possuímos 46 pares de cromossomos em cada uma de nossas células somáticas, ou seja, em todas as células de nosso corpo, exceto as células germinativas, que possuem somente 23 cromossomos. Lembra-se que metade de nosso material genético, DNA, é herdado por parte do pai e parte da mãe. Pois bem,
É exatamente por isso, porque o espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo também. Nessa mistura de DNA, o organismo surge. O DNA tem sido alvo de estudo ao longo de muitos anos, tanto que o projeto Genoma, estudo que buscava mapear o DNA, foi amplamente comemorado quando em 2003 foi anunciado 99% da sequência do genoma humano, com uma precisão de 99%. O estudo tinha a intenção de realizar esse mapeamento pela esperança de, ao conhecer o genoma humano, poder fabricar remédios e tratamentos mais efetivos, levando-se em consideração a disposição genética de cada um.